Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e aqui eu estou num ambiente novo hoje, hein? Esse ambiente aqui que é palco do Money Play Pro. O que é o Money Play Pro? Você vai ficar sabendo mais pra frente, tá? Segura a ansiedade aí e fica comigo até o fim desse episódio, que tem coisa nova nesse episódio, né? É testar um formatinho diferente aí pra ver se você gosta. Então me acompanha depois da vinheta. Vamos lá. Então, nesse episódio, eu quero trazer algumas notícias, algumas novidades, tanto do Brasil quanto do mundo, e comentar para você ter ideia do que está acontecendo e saber se é bacana, se não é. Mas antes de a gente entrar nisso, já quero falar para você que está ouvindo a gente, ó, deixa o like, compartilha esse episódio também, comenta aqui embaixo o que você tem achado do Money Play até aqui e quero o seu comentário também falando se você gostou desse formato um pouquinho mais solto, um pouco mais relaxado do Money Play, tá? E antes da gente entrar nas notícias, o que aconteceu de novo aí no mercado, você deve ter visto já que mais recentemente o Banco Central baixou a taxa Selic, cortou em meio ponto percentual ali. A gente teve um descolamento dos 110 mil pontos que a gente estava tendo aí um tempo atrás, até gravei um episódio falando sobre isso, as 3 travas que precisariam ser superadas para a gente conseguir ter uma alta aí um pouquinho mais significativa no Ibovespa, e a gente está circulando agora no patamar dos 120 mil pontos. Então, quais que eram essas 3 travas que eu comentei num outro vídeo um tempo atrás? Primeiro era a questão da inflação, tá? Que aparentemente está controlada, naquela época também já estava caminhando para isso, a inflação está ali no patamar de 3 e pouquinho por cento. Então, aparentemente, está dentro dos conformes. E, consequentemente, com a inflação mais controlada, isso destravou a segunda casa, que a segunda casa era a relação da Selic, a gente conseguir reduzir a taxa Selic para poder destravar o mercado. E o Copom, como eu comentei agora há pouco, deu um corte ali bem inexpressivo, assim, falando para o seu bolso, mesmo seu dia a dia, não vai impactar nada, deu um cortezinho ali na taxa Selic de meio ponto percentual. Tá? Isso foi um reflexo da inflação e foi um sinal de que, eles estão dispostos ali a baixar um pouquinho a taxa Selic, mas não foi um corte tão significativo, apesar de ter uma diferença tão grande entre inflação e Selic, não foi tão significativo porque eles ainda estão ali com alguma insegurança, alguma coisa que talvez não seja o momento de baixar num ritmo muito mais acelerado, que aí a inflação ela pode desembestar, crescer de novo. E o terceiro ponto, que era o arcabouço fiscal, e quando eu gravei o vídeo lá atrás, aparentemente era o que estava mais encaminhado para acontecer, mas estacionou. Então travou, nada desenvolveu desde a última vez que eu gravei o vídeo aqui para você falando sobre isso, então é algo que a gente está esperando as novidades passarem. Tá? Então, essa alta do Ibovespa agora, né, esse novo patamar que a gente está rondando aí, que são 120 mil pontos, eles aconteceram por causa desses pontos. Tá? Inflação mais controlada, corte na Selic, e aí a gente ainda tem um arcabouço fiscal para ver o que vai acontecer. Então, sem novidades, essas só algumas atualizações aí de um episódio que eu gravei um tempo atrás. Tá? Agora, o que a gente pode esperar para o futuro? Olhando tanto para o Brasil quanto para o mercado exterior. Tá? Tem ali uma relação do dólar, né? O dólar também ele veio numa queda sequente, agora ele até subiu um pouquinho nos últimos dias, último mês, mas o dólar também está ali circulando na faixa dos 4,80 mais ou menos. Então, a gente tem que entender os motivos, né? Por que o dólar deu essa queda, por que ele está nesse patamar. É um ponto que a gente vai falar, mas convido aqui o nosso produtor para ler algumas notícias, para eu comentar as notícias aqui para você, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ver se é bacana, se não é, ou se não vai mudar nada para você no dia a dia. E aí, produtor, o que a gente tem de novidade? A gente tem uma notícia aqui da CNN Brasil, todo mundo ficou sabendo, mas a gente tinha publicado também antes, né? Que é Fitch eleva de BB- para BB, classificação de risco do Brasil, com perspectiva estável. Excelente, isso a gente já tinha gravado aqui, né? Falei para você que acompanha o Money Play, então você ouviu, você viu aqui primeiro, essa informação de que o Brasil já estava ali sendo bem avaliado por órgãos internacionais como um país muito bom para investir, empresas boas aqui, bons resultados, então o país estava sendo bem avaliado como um lugar para deixar o seu rico dinheirinho. Tá? E aí, com essa melhora ainda na classificação, é o que eu falei lá no vídeo. Melhora ainda mais o momento do Brasil para ser um lugar onde você vai investir. Então, se os gringos estão enxergando a gente aqui bem, então a gente que está aqui tem que aproveitar essa oportunidade. Tá? Então, isso é muito positivo, essa subida que o Brasil teve aí na classificação de risco, que a gente já tinha comentado, né? Diga-se de passagem. E aí tem o que a gente não sabia,
que foi Era um AAA, ou seja, a segurança máxima ali do país de investimentos, agora está numa classificação ruim de risco, mas a classificação caiu. Isso também reflete no preço do dólar no mundo, que também deu uma boa queda, né, em vários lugares do mundo, e outros pontos que a gente já comentou aqui também sobre as reservas internacionais de outros países em dólar. Tá? Então, tem todos esses impactos a gente pode colocar entre aspas aí a bagunça econômica que está acontecendo nos Estados Unidos, refletir nessa visão do país ser seguro, né, ou ser o mais seguro, ou tão seguro para se investir. Então vale a pena ficar ligado nos próximos capítulos, até porque ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos. Então você que acompanha a economia norte-americana, fica ligado, porque a gente vai começar a ouvir a partir de agora uma pancada de notícia, várias informações de lá, a gente tem que saber filtrar o que é verdade, o que é ruído, porque Estados Unidos em eleição, a gente sabe, como foi aqui recente, né? Eleição traz uma enxurrada de informação, a gente não sabe no que pode confiar, se o país está bem, se não está, o que está acontecendo. Então vale a pena olhar o quê? Números, dados, informações reais lá dos nossos queridos amigos norte-americanos. Falando aí nos Estados Unidos, saiu aqui, Bauman diz que Fed deve ter que aumentar mais os juros para levar a inflação à meta. Essa notícia é na Reuters. Aumentar mais os juros? Então, outra informação aí que a gente começou esse ciclo aqui um pouquinho mais cedo, né, de aumento na taxa de juros, ou seja, inflação tendia a ficar controlada mais cedo. Lá eles não fizeram isso, né, e perto aí das eleições, né, um ano de eleições lá, a gente está vendo mais uma vez o Fed buscando um aumento na taxa de juros. Então, é o que eu falei, vale a pena acompanhar o que está acontecendo lá, tá? Não simplesmente entrar no conselho de algum influenciador aqui e falar, vou dolarizar meu patrimônio. E aí chega lá, o país começa a ter uma crise econômica, ou entrar, né, numa crise econômica sem tamanho, que é o que muitos influenciadores que a gente acompanha aqui, muitos influenciadores, economistas, que tem canal no YouTube lá nos Estados Unidos, eles estão falando, eles estão bem pessimistas com a economia norte-americana. Então, faz sentido você também ficar ligado e não entrar no oba-oba, mandar seu dinheirinho para lá, tem que tomar cuidado com isso. Só lembrando que o aumento que o Fed fez de 0,25 pontos percentuais elevou a taxa de juros básica dos Estados Unidos para a mais alta desde 2001. Então, por mais que o valor nominal seja muito menor do que o do Brasil, eles estão numa situação muito mais desconfortável do que o Brasil, até porque a gente teve aí taxas de 14% há menos de 10 anos atrás. Só olha, o Brasil está muito mais acostumado a jogar esse jogo do que os norte-americanos, né? Lá nos Estados Unidos, realmente eles não estão muito acostumados a brincar com esse jogo de juros altos. Aqui no Brasil a gente domina no peito e sai jogando, né? A gente resolve. Falando aqui do arcabouço fiscal e de reforma tributária, saiu aqui no Infomoney, hoje mesmo, agora há pouco, que o Congresso tem pelo menos 22 projetos que tratam sobre tributação de dividendos e JCP. A gente lendo aqui tem proposta para tudo quanto é gosto. Então, quando a gente vê muito aquela história de JCP vai acabar, o imposto sobre dividendos vai ser X%, quando você começa a ler as propostas, não é bem isso, tá? Tem para todo quanto é gosto. 22 propostas, né? Pelo menos 22 propostas é proposta pra caramba, né? E a gente sabe, essa discussão aí, JCP, dividendos, a tributação sobre dividendos, é uma discussão antiga, a gente já ouve há bastante tempo, e já tá há tanto tempo que às vezes a gente até esquece. E aí, vez ou outra, volta à tona e começam a bater mais forte nisso. Vai tributar, não vai? Então, pelos projetos, aparentemente está tudo estacionado, né? Tem gente discutindo a respeito, tem vários projetos aí na mesa, mas, no fim das contas, tudo pode acontecer, inclusive nada, como já foi no passado. Como eu falei, já há vários anos discutindo a respeito disso, tributação sobre dividendos, e no fim das contas, nada mudou. Então é um assunto que vale a pena acompanhar, você investidor, mas assim, perder o sono por causa disso não faz sentido, tá? Porque tem muita coisa dessas 22 propostas, esses 22 projetos, metade, por exemplo, não vai nem sair da pasta, não vai nem andar. E um ponto aqui para observar é que nessa mesma matéria do Infomoney, ele defende a ideia ali de tributação de dividendos para poder, não que ele defende, mas ele fala nessa linha que é para o Brasil ele ficar em conformidade com a OCDE, que é uma negociação que tem ali entre Mercosul e OCDE, Brasil e OCDE, e
tem um problema, né? A França é o maior opositor do Brasil na entrada do OCDE, e a França começou a passar por complicações em conflito da África também. Então, parece que vai ser mais uma novela também. A gente está vendo, a gente tem que lembrar disso, né? Os conflitos eles não pararam no mundo, né? Até falando novamente da relação com o dólar ele baixou aqui no Brasil, não foi só porque o Brasil tá um mar de rosa, né? Tá espetacular aqui, mas porque lá no Brasil, nos Estados Unidos, a gente já falou, a economia não tá essas mil maravilhas, tem conflito acontecendo na Europa que impacta também nos Estados Unidos e conflito acontecendo também na África agora, que começou. Então, tudo isso, assim, a gente sabe que o brasileiro às vezes acha que tá sozinho no mundo, né? A gente olha aqui e fala, pô, não, resolver os problemas do meu dia a dia. Mas quando a gente olha para fora do Brasil, tem vários conflitos acontecendo, impacto na parte do dólar, e a gente olhar para essa questão interna da tributação de dividendos, talvez seja a menor das nossas preocupações, né? Agora, assim, vale a pena acompanhar, como eu falei, mas a tendência é que, por enquanto, primeira instância, nada aconteça. Começou na semana passada o reporte de resultados das empresas brasileiras listadas na B3 e os destaques para as duas maiores empresas do Brasil. A Petrobras reportou lucro líquido de 28,7 bilhões no segundo trimestre. Isso daí representa uma queda anual de 47%. Muita gente ali já ficou com o sinal amarelo ligado. Só que na mesma linha, a gente olha ali para a Vale. Ela reportou um lucro, agora em dólar, de 892 milhões no mesmo segundo trimestre, e foi uma queda de 78%. Quando a gente vai olhar as empresas de commodities dos Estados Unidos, então pega, por exemplo, a ExxonMobil. A ExxonMobil ela teve uma queda de quase 60% também no seu lucro, que é uma empresa de petróleo muito importante dos Estados Unidos. Parece que a gente tem uma pressão ali, uma tendência de queda nas commodities, né? Olhando para o mundo, não é exclusividade do Brasil, preocupa porque a gente está aqui, são as duas maiores empresas da Bolsa, mas não é uma exclusividade do Brasil a queda nas commodities. Quando você olha num panorama geral, falando mundialmente mesmo, as commodities têm caído de preço. Petróleo é um fortíssimo indicador, o barril do petróleo caiu muito de preço aí nos últimos meses, e a gente olhando para isso, a gente enxerga que não é exclusividade nossa. Parece que no mundo está com uma tendência aí de queda no preço das commodities, e isso vai impactar com certeza as empresas aqui do Brasil, né? Vale, com minério de ferro, e a Petrobras também, petróleo, também vão ser impactadas. Então é algo que parece estar acontecendo e vai ser um ciclo aí durante algum tempo, mas a gente vai ter que, claro, acompanhar, como tudo que a gente está falando aqui, né? Acompanhar o cenário para ver mudanças, novidades aí nos próximos capítulos. E a gente tem aqui, a última notícia de hoje, talvez a mais impactante, por ser mais novidade, o Drex, ou Drex, não sei como é que fala, a gente vai ter que descobrir ainda. Vamos esperar para ver. Vou esperar passar lá no jornal para ver como que eles vão falar, que é o que vai ficar, né? Drex é o nome da nova moeda digital do Brasil. Isso daí foi anunciado pelo Banco Central. O projeto de CDBC ganhou o nome oficial hoje, segunda-feira, dia 7, que é quando a gente está gravando. Certo. O time de marketing, aspas aqui, né? Pro Fábio Araújo, coordenador do Drex no Banco Central. O time de marketing do Banco Central criou o nome e juntou vários elementos de inovação. Com isso, damos um passo a mais na família do Pix, que a gente criou e já faz tanto sucesso. Esse mesmo Fábio, em live ali no YouTube, ele afirma que a solução anteriormente referida por Real Digital, ou seja, esse DEX, é o Real Digital, proporcionará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores. Drex é só uma nova forma de representação da moeda e tem paridade com o real. Ou seja, um real é igual a um Drex e vice-versa. Ele está numa fase de testes ali e eles vão funcionar com transação de emissão, negociação, transferência e resgate e dentro de clientes simulados. Ou seja, é tudo beta, não tem ninguém de verdade, não tem dinheiro de verdade acontecendo ainda lá dentro. E
prazo aqui para os testes, por enquanto, é para março de 2024. Março de 2024. Ou seja, ano que vem. Só tem mais ou menos 6 meses ali, né? E cadê um outro ponto que eu tinha visto aqui que era muito importante? É um Pix 2.0 aí, né? Tá na família do Pix. Vamos ver como é que vai ficar no fim das contas. Ele promete, achando aqui, tem um ponto que basicamente ele fala que vai ser uma grande inovação no mundo na forma de se fazer política monetária, uma nova forma de se fazer política monetária. Vamos esperar, né? Vamos esperar, ver se vai ser... Bom, Brasil trazendo inovação para o mundo, quem diria? Vamos ter que esperar ver o Drex, como que ele vai funcionar, o Drex, o Drax, vou descobrir o nome aí mais tarde, mas vamos ver como é que ele vai funcionar, mas saindo o real digital, esse novo plano econômico, a gente pode dizer que assim, o plano real, que foi lá desenvolvido para conter os problemas que a gente tinha na época de inflação e com certo sucesso, a gente pode dizer, né, até aqui, mas que o plano real ele tende aí ser esquecido, né? Vai finalizar, seria o fim do ciclo aí dos dias do plano real e a gente entrar aí nesse, entre aspas, um novo plano Drex, né? Vamos acompanhar. Lá tá a família do Pix, o Pix realmente deu muito certo, né? Você aí do outro lado, eu aqui também, a gente usa o Pix praticamente todo dia, então a gente sabe que foi algo bem interessante trazido, mas vamos ver o Drex, como é que ele vai funcionar, o real digital. Finalizamos a notícia? Por enquanto só. As principais, né? Tem muita notícia ali muito pontual do dia a dia que muda o tempo todo, mas eu acho que as principais são essas. Drex, que é algo que, se de fato for efetivado, vai mudar bastante aí a nossa política monetária nas próximas décadas. Os resultados ali da Petrobras e da Vale, que são duas mega empresas brasileiras, a gente sabe que daí impacta uma série de coisas, né? Principalmente com queda nas commodities, então aumento de taxa de juros ao redor do mundo significa desaceleração econômica em vários lugares do mundo, que significa menos compra de commodity e a desvalorização da commodity. Nós, Brasil, como produtor de commodity, a gente vai ver ali, de certa maneira, esse efeito, né? E, ao mesmo tempo, lá atualizando uma tese que a gente tem colocado aqui, dos 3 pontos essenciais para travar a Bolsa, que eu acho que é algo que a gente precisa acompanhar ao longo do tempo ali, que eu acho que é um esquema bacana para a gente ter uma noção se vai ou não vai, né? E por que vai ou não vai, do que basicamente ficar no Deus dará, né? Pois é. 2 já foram, né, dos que a gente falou, ou pelo menos estão encaminhados, né? A gente vai ter que acompanhar a Selic como vai nas próximas reuniões do Copom. E o terceiro está travado, vamos ter que ver ali o que vai acontecer, né, com o arcabouço fiscal. Mas você que acompanha o Money Play, você está bem informado, né? Então, queria saber a sua opinião. O que você achou desse formato, desse bate-papo que eu tive aqui com o produtor? Valeu, produtor, pela participação. Será que o pessoal quer que eu participe de novo? Bom, manda aqui nos comentários, né? Se você quer que o produtor participe, escreve aqui pra gente, deixa o like e manda esse episódio aí pros coleguinhas para eles poderem assistir também. Combinado? Se quiser saber também o que é o Money Play Pro. Isso aí, se quiser saber o que é o Money Play Pro, o que você tem que fazer? Continuar acompanhando o Money Play, porque logo, logo, você está vendo aqui já o cenário, né? A gente não mostrou a sala inteira, que é para você não se emocionar, mas logo, logo, você que acompanha o Money Play vai saber o Money Play Pro também, o que é e como que você pode fazer parte dele. Beleza? Eu espero que você tenha curtido esse novo formato, tenha curtido esse episódio. Manda aqui nos comentários para a gente saber. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast, e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!